Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio José, líder da Igreja Evangélica, Ministério da Reconciliação, e aqui me encontro mais uma vez com muita alegria, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazermos mais uma gravação. Hoje tem aqui Alisson, que está mais uma vez me auxiliando, Augusto também, nosso irmão, está lá na área de informática, todos estão aqui me auxiliando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, eu queria pedir um favor a você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clica lá no sininho. Se você já é inscrito, então dá um likezinho aí, ok? Dá um joinha para nos ajudar aí, para cada vez mais a gente conseguir divulgar essas verdades. Esse canal tem sido uma bênção na vida das pessoas. Muita gente tem me enviado mensagem no e-mail dos irmãos aí que estão me auxiliando e pedindo algumas sugestões. E hoje eu vou falar sobre um assunto instigante, um assunto que tem provocado muitas polêmicas e questionamentos entre alguns teólogos, é a questão do arrependimento. O arrependimento é algo que vem do homem, é o homem que se arrepende por conta própria, ou é um dom de Deus? O que é que você acha? O que é que a Bíblia diz? Vamos ver isso? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu queria levá-los ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Será que o arrependimento é algo que o homem, que é algo natural, é algo que vem dele? Nós sabemos muito bem que o arrependimento é um dos requisitos para a salvação. Mas será que o homem, na situação em que ele se encontra, como a Bíblia diz, morto em delitos e pecados, ele tem capacidade de arrepender-se? Ou é Deus quem age? Então, no livro de Atos, no capítulo 5, no verso 31, a palavra diz assim, você vai abrindo sua Bíblia para acompanhar. Paulo disse aos crentes de Corinto que devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Assim diz a palavra em Atos 5, 31. Olha o que está escrito. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, falando de Jesus Cristo, a fim de conceder a Israel, perceba, conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então perceba que a Bíblia diz claramente aqui que isso é algo que Deus concede, não é algo que o homem gera nele mesmo, não é algo que o homem produz nele mesmo. Vamos ver outro texto, depois a gente começa a comentar aqui. Ainda no livro de Atos, no capítulo 11, Atos 11, versículo 18, Atos 11, 18, a Escritura Sagrada diz assim: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meu amado, isso é muito profundo. Isso desmonora, desmonta, derruba, puxa o tapete de todo o ensino que diz que o arrependimento é algo que o homem gera. Eu estava assistindo há poucos dias um vídeo entre dois teólogos, é claro, não vou citar nomes aqui, não estou aqui para isso. O comentário é só com o que foi abordado. Então, os dois estavam tratando dessa questão de arrependimento. Eu confesso a vocês que eu fiquei estupefato com os comentários que eu ouvi, que li, e eu digo, não, eu preciso falar sobre esse assunto. Um dos pregadores dizia, não, o homem ele tem total condição de se arrepender se ele quiser. Perceba que o texto diz o quê? Logo também aos gentios, isto é, aos que não têm sangue israelita, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus quem concede. Nós vamos nos aprofundar ainda mais. Se você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, verso 4, já começamos a perceber que o arrependimento é um dom de Deus, é algo que Deus produz no homem. Romanos 2, verso 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então perceba, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, ou seja, é o próprio Deus que leva o pecador ao arrependimento para a vida.
Um dos requisitos para a salvação é o arrependimento. Mas o homem, estando na condição em que ele está, ele não pode por si só se arrepender. Então o que é que Deus faz? Deus o conduz ao arrependimento. Vamos ver mais um texto. 2 de Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Segundo de Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. A palavra diz assim: Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus, quer dizer que há uma tristeza segundo Deus, há uma tristeza que é o próprio Deus quem produz no pecador, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Qual a tristeza segundo Deus? Arrependimento. Qual a tristeza segundo o mundo? Remorso. Arrependimento, metanoia do grego. Mudança de mente. Lloyd Jones, um dos grandes pregadores reformados, dizia o seguinte: o arrependimento é uma mudança de pensamento, é você pensar novamente. Ele tinha razão ao falar isso. É uma mudança de rumo, uma mudança de pensamento. Remorso é uma tristeza que a pessoa sente como Esaú, como Judas, mas por causa da consequência do ato do que propriamente com relação ao voltar-se para Deus. Por exemplo, Judas sentiu remorso, diz a palavra de Deus, e foi enforcar-se. Foi enforcar-se. Por quê? Porque Deus não produziu nele o arrependimento para a vida. No caso de Pedro, chorou amargamente. Pedro negou Jesus 3 vezes, com juramento. Todavia, Pedro não teve a mesma atitude de Judas. E lá na frente, nos é dito pelo Senhor Jesus Cristo: Simão, Simão, este Satanás queria te peneirar como trigo, mas eu te guardei, para que tu não viesse a perecer. Então isso é importante que nós entendamos que o arrependimento é algo produzido pelo próprio Deus. Então perceba, porque a tristeza segundo Deus é uma tristeza que Deus produz, que leva a pessoa a arrepender-se pelos seus atos pecaminosos. E esse arrependimento é o arrependimento para a vida, ou seja, para a salvação. Há mais um texto, 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26. 2 de Timóteo 2, 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus, não é o homem, é Deus agindo, é o que ele faz, que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Meu querido e amado irmão, nós percebemos claramente que o arrependimento é algo que Deus produz no pecador. A situação do homem é tão séria, é tão catastrófica, é tão crítica, eu digo do homem sem Jesus Cristo, que ele está até incapacitado de por si só arrepender-se dos seus pecados. Ele é escravo do pecado. A Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecados. O diagnóstico bíblico com relação ao pecador, ele é terrível. Paulo diz: não há quem entenda, isto é, não entenda as coisas espirituais, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aos Coríntios, o apóstolo diz que o homem natural, o homem que está em Adão, o não regenerado, o não convertido, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, na condição em que o pecador está, debaixo da lei, longe de Cristo, alheios às promessas de Deus, ele não pode, por si só, arrepender-se. Na realidade, o homem morto em seus delitos e pecados
ele não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Ele não tem aquilo que alguns pregadores chamam de livre-arbítrio para a salvação. Não existe isso. O homem não tem nenhum livre-arbítrio que lhe dê a capacidade de por si só poder salvar-se. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então tem que ser Deus agindo. A regeneração é uma obra divina. O milagre do novo nascimento é a obra divina. Não é algo que o homem produz nele mesmo. O arrependimento é obra divina. Na regeneração, Ezequiel já havia profetizado 36, 25 e diante: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É Deus quem faz tudo isso. Se Deus não agir, o homem está perdido. Então, você hoje é um cristão porque o próprio Deus te conduziu, levou você ao arrependimento, produziu em você uma tristeza tão profunda pelos seus pecados, que essa tristeza levou você ao arrependimento para a vida. Não foi você que decidiu, não foi você que um dia acordou, sabe de uma coisa? Eu quero me arrepender. Deus produziu isso em você. A salvação do início ao fim é obra divina, não é obra humana. Não é algo que nós fazemos. Como um morto pode fazer alguma coisa? Como alguém que é diagnosticado pela Bíblia, que não busca Deus, que não aceita as coisas de Deus, ele pode ter alguma participação na salvação. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: sou pela graça de Deus. Então percebemos aqui, ao analisarmos esses textos, que o arrependimento é uma obra divina. Foi o próprio Deus quem agiu na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Então, meu amado, eu quero lhe pedir que mais uma vez, se você ainda não é inscrito, possa inscrever-se em nosso canal, vai dando teu like, dê sugestões, pastor Antônio José. O irmão poderia tratar sobre este assunto, aquele assunto. Então, dê suas sugestões, é importante. Agora, peço encarecidamente, como tenho pedido em todos os vídeos, por favor, evite polêmicas. Se você não aceita, não concorda com aquilo que eu estou pregando, meu amado, quem sou eu para abrir seu coração? Eu não posso abrir o coração de ninguém. Essa prerrogativa é do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que foi Deus quem abriu o coração de Lídia para que ela cresça. Mas se você é um verdadeiro cristão, então você tem que ter uma postura de cristão. Não é abrir a boca, como algumas pessoas que afirmam ser cristãos, não é? Às vezes não aceitam o que um pregador está pregando e saem ali atirando palavras de baixo escalão, mas isso não procede de uma pessoa que é convertida. Então, vamos nos comportar como verdadeiros cristãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, se não é inscrito, você se inscreve, dá teu joinha, deixa teu like aí, e vamos aguardar o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, onde eu estarei falando sobre mais um assunto polêmico: o jejum. Devemos ou não devemos fazer jejum? O que significa jejum? Não quero saber o significado na etimologia da nossa palavra portuguesa. O que significa jejum? Nos textos sagrados, nos textos originais. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.